Fala pessoal, tudo certo? Vamos nessa então, atualização das informações do Internacional com muitas coisas importantes extracampo acontecendo de ontem para hoje pra gente tratar por aqui. Chega comigo, todo mundo se inscrevendo no canal aqui, é onde tu te atualiza das informações do Inter, deixa de lado o Sistema Azul, a imprensa azul vem acompanhar o Inter por aqui, tá bom? Aqui a gente coloca o Inter pra cima, trata das nossas coisas, protege o nosso clube. Vem pra cá, te inscreve no canal, tem muita gente que assiste aí que não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, tá? E dá joinha agora, não deixa pra depois do vídeo, senão tu vai esquecer, tá bom? Vamos nessa porque chegou a hora do Top 5, os principais assuntos do Inter. O principal assunto do Inter dessa manhã é a coletiva do Ministério Público, em que ela anunciou oficialmente a apresentação de denúncia em relação aos fatos investigados na gestão 2015-2016 do Internacional, quando foi o Inter presidido por Vitório Pífero. O próprio presidente Vitório Pífero e mais 12 pessoas foram denunciadas e a partir de agora a justiça, para que todo mundo entenda como funciona. O Ministério Público concluiu parte da investigação e apresentou denúncias. A partir de agora a justiça define se acata ou não as denúncias e deve acatar, e aí se parte para o processo criminal, de julgamento, de ouvir testemunhas, ouvir defesa, e aí depois se tem o julgamento e a decisão da justiça, e esse é o ponto final. O Ministério Público concluiu que o presidente Vitório Pífero foi um dos agentes de uma organização criminosa no Internacional e que foi coautor de pelo menos 200 atos de estelionato. É isso que foi informado hoje pela manhã. O Internacional teve 13 milhões de reais desviados neste primeiro momento de investigação do Ministério Público, que ainda não se aprofundou na questão do futebol, e esse é um segundo momento. O que eu tenho a dizer a vocês? Outros clubes, e o Ministério Público informou também, já procuraram a entidade querendo saber o formato da investigação, porque pode se estender para o restante do futebol brasileiro. Talvez essa questão do Inter seja a ponta de um iceberg do futebol brasileiro. Outra, financeiramente o clube foi lesado e foi muito ruim. Mas em relação à imagem do clube, é importante lembrar que o Ministério Público só fez a investigação a partir de um relatório do próprio Inter ao Ministério Público, quando o Inter atestou que havia ação criminosa. Então o Internacional deu um exemplo que outros clubes não dão. Não pensem que isso acontece ou aconteceu só no Internacional. O Inter foi amplamente lesado e agora a justiça vai analisar e chegar a um julgamento. Mais uma, o Inter pode começar a pedir o ressarcimento, que só vai ser concluída a ideia quando terminar o processo criminal, quando forem julgados. E os condenados, talvez com os próprios bens, tenham que pagar ou ressarcir o Internacional por tudo que foi desviado. Dia importante do Internacional. Segundo ponto também extracampo. Ontem, a oficialização através do governo do estado do Rio Grande do Sul da liberação e doação de uma área na cidade de Guaíba para a construção do CT do Internacional. Doação não é presente, porque existem contrapartidas importantes do Internacional relacionadas a reformas em escolas, a iluminação pública, a muitas questões. O Inter vai ter que gastar também com isso, mas ganha um terreno para que o Internacional possa efetivar aquele que é um grande sonho, que é um centro de treinamentos de primeiro mundo que o Internacional precisa ter pelo tamanho e pela história do Internacional. Bom, jogo contra o Ceará amanhã, pelo Campeonato Brasileiro, em que o Internacional, em campo, terá uma equipe com o retorno de Heitor à lateral direita, não terá o Lomba suspenso, joga o Danilo Fernandes. No meio-campo existe uma dúvida, segue entre o Neilton e o D'Alessandro. Eu acho que joga o Neilton, porque vai se repetir o que foi feito fora de casa contra o Bahia. O clássico era um pouco diferente, jogou o Neilton também. Eu acho que o Neilton começa a partida. Neste jogo nós não teremos o Nico Lopes, que tomou o terceiro cartão amarelo depois do Grenal, e ele sequer viajou, mas ele seria banco de reservas. O Internacional, que tem 8 jogos para confirmar a sua classificação a Libertadores da América do próximo ano. O projeto de um grande 2020, e é isso que se apresenta no Internacional, com um novo treinador que deve ser o Kudê, e com uma ideia de conquista de títulos expressivos,
passa por ter uma Libertadores da América a disputar. É fundamental que o Inter tenha uma Libertadores da América para disputar. O Internacional considera que concluir um ciclo importante de recuperação financeira do clube poderá fazer investimentos maiores e projeta, sim, um 2020 da reconquista de títulos expressivos, que o Inter volte à rota de títulos expressivos que não está desde 2011. É muito tempo para o tamanho do Internacional. A Recopa de 2011 foi o último título expressivo do Inter, depois teve alguns gauchões e tal, mas gauchão é um âmbito menor. Perdemos a possibilidade do título da Copa do Brasil neste ano, chegamos à final, mas não ganhamos. Então isso tem que acontecer. Por fim, eu quero apresentar a tabela de classificação para vocês e fazer o raciocínio em relação à condição atual do Internacional. É de Libertadores da América, de pré-Libertadores, que envolve tu ter que disputar 4 jogos a mais na competição e começar a Libertadores em janeiro, que é sempre um problemaço. O ideal é a pré-Libertadores. O ideal é a vaga direta, estar no G4. Mas aí o Internacional ficou longe. Dá para buscar, mas ficou longe. Basta olhar a tabela aí e ver a distância que já estão ali, Grêmio, São Paulo. O Inter tem que buscar isso. Mas a pré-Libertadores também envolve uma necessidade importante do Internacional de pontuação, porque tem outros clubes que estão brigando. O Corinthians perdeu um espaço importante, saiu o técnico, certamente vem com força agora também para brigar por essa vaga pré-Libertadores. Lembrando de 2 coisas. Se o Flamengo se classificar, se o Flamengo for campeão da Libertadores da América, e aí tu abre mais uma vaga aí no Campeonato Brasileiro. Porque o Flamengo estará ocupando uma vaga de classificado a Libertadores no Brasileiro, de uma vaga que ele já tem. Aí o G7 vira G8. Outra coisa, se o Atlético Paranaense, que já tem vaga Libertadores, aparecer entre os 7 primeiros, também abre G8. Tá bom, galera? Voltamos a qualquer momento. Valeu!